Hi guys, what's up? Let's start the class? Ok. Vamos começar a aula então, turma? Vou falar hoje sobre use to. Isso significa, quando a gente usa essa palavra, essa frase use to, significa acostumar. E ela pode ser usada no passado, no presente ou como uma continuidade, tá? Então, você pode falar que a gente estava se acostumando, que a gente está acostumado, né? Então, eu vou mostrar aqui as formas da gente usar o use to, ok? Let's start? Vamos começar? Bom, a primeira forma é o use to mais um verbo, tá? Nesse caso, é que a gente vai usar, vai estar falando no passado, tá? Então, é alguma coisa que eu estava acostumada a fazer, mas eu não faço mais, ok? Bom, eu montei aí, então, uma frase na afirmativa. Como é que vai ser? Eu vou ter um sujeito, pode ser um pronome, como o they que eu usei ali, ou pode ser um nome, a Ana, a Maria, o José, não tem problema que o nome for. Aí a gente, depois do sujeito, tem que colocar o used to. Então, vocês podem ver que o use tá no passado, used to, mais um verbo, ok? Olha ali o exemplo, ó. They used to play soccer when they were younger. Eles costumavam jogar futebol quando eles eram mais jovens. Ou seja, eles costumavam jogar futebol quando eram mais jovens. Agora que eles são mais velhos, eles já não fazem mais isso. Então, isso ficou lá no passado. Quando é uma situação que ficou no passado, a gente vai usar somente o used to mais um verbo, ok? Sem conjugar esse verbo. Por isso que tem o to e direto o verbo, ok? Como que vocês acham que ficaria isso na negativa? Bom, se eu estou usando um verbo que não é o verbo to be, eu preciso de um auxiliar do verbo, né? Se eu falei que a gente está usando o used, né, com o ed, que significa que ele está aqui no passado, né? Então, eu vou ter que usar o did, certo? Como auxiliar do verbo, eu vou usar o did. E para falar não, eu vou colocar o not, ok? Então, para fazer o used to na negativa, eu tenho que usar o did not ou didn't, ok? Na contração, não tem problema. E aí, eu vou continuar. Sujeito, did not, used to, mais o verbo, ok? They didn't ou did not use to play soccer when they were young. Eles não costumavam jogar futebol quando eles eram mais jovens. Muito importante, não se esqueçam, quando a gente usa o did como auxiliar do verbo aqui, eu tiro o ed do use. Então, they didn't not use to. Não é mais used to, ok? E é lógico que na interrogativa também vai ter um auxiliar do verbo, o did. Só que o did vai lá no começo, antes do sujeito. Did mais o sujeito, mais o use, de novo sem o ed, to mais o verbo e o ponto de interrogação, porque é uma pergunta, na interrogativa. Então, aquele mesmo exemplo lá primeiro, eu transformei na interrogativa. Did they use to play soccer when they were younger? Eles costumavam jogar futebol quando eles eram mais jovens? Tá? Então, é bem tranquilo e é muito usado, tá? O used to. Eu vou passar agora para alguns exemplos de como alguns exemplos da minha vida mesmo, tá? Então, na afirmativa aqui. I used to play volleyball when was younger, ok? Tá junto aqui, gente, desculpa, mas eu costumava jogar voleibol quando eu era criança, quando eu era mais jovem, né? Deixa eu colocar aqui, ó, tem um espaço, ok? Próximo.
When my son was a baby, he used to sleep in the afternoon. Quando meu filho era um bebê, ele costumava dormir dormir à tarde, ok? I used to live in Paulínia, but now I live in Indaiatuba. Então, eu costumava morar em Paulínia, mas agora eu moro em Indaiatuba. É uma coisa que eu já fiz e que eu não faço mais. E aí, na negativa, né? I didn't use it to like English. Eu não costumava gostar de inglês. Isso é verdade, tá? Quando eu era criança, eu não gostava de inglês, mas agora eu gosto. I didn't use to like English. Sem o ed aqui, usando o did aqui. I did not use to drink coffee, and now I drink every day. Eu não costumava beber café, e agora eu bebo todo dia. I need glasses, but I didn't use to wear it. Eu preciso de óculos, mas eu não acostumava usar antes, usar ele, né? Então, é uma coisa que eu não fazia e agora eu tenho o costume de fazer. E na interrogativa, são perguntas que eu estou fazendo para vocês me responderem. Então, vocês me mandem áudio e tem essas perguntas, vão ter mais algumas depois ao longo da aula e vocês vão me responder, tá bom? Primeira pergunta. Where did you used to go? Onde você costumava ir? Então, algum lugar que você ia antes que você não vai agora mais. Where did you used to go? E não esquece que você vai ter que responder I used to go em algum lugar, ok? Próxima. Did you use to play any sports? Você costumava jogar algum esporte? Futebol, vôlei, algum esporte você costumava jogar? What did you use to do that you don't do anymore? O que você costumava fazer que você não faz mais? Qualquer coisa que seja, você me responde aí nessa pergunta, ok? Bom, agora a gente mudou um pouquinho, ó. Junto com o use to, tem o be antes. E depois eu vou usar, nesse caso, o gerúndio, tá? Então, eu tenho duas formas de usar o be e o use to. Uma vai ser usando o gerúndio e a outra com substantivo, que vai ser a próxima parte da aula, tá? Então, vamos ver como que a gente usa o be, used to, mais o gerúndio, que significa estar acostumado a fazer. Então, agora eu já me acostumei a fazer alguma coisa. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. Então, na afirmativa, de novo aqui como é que é feito o sujeito, mais o be used to, mais o verbo no gerúndio. Gente, esse be aqui, eu vou conjugar ele, tá bom? Olha só, they are. O are é o verbo to be, mas eu não vou pôr aqui be. Eu tenho que conjugar e ele tem que ter a concordância com o sujeito, tá? Então, they are used to wake up early every day. Só que, olha só, eu falei aqui que o verbo é no gerúndio. Então, tá certo aqui? O que significa gerúndio? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. O gerúndio, olha só, é quando tem o ing no final do verbo. Então, como é que vai ficar esse wake up? Waking up. Então, essa frase correta fica: They are used to waking up early every day. Eles estão acostumados a acordar cedo todos os dias. Nossa, não faz sentido nenhum. Não, não é igual ao português. Se a gente for traduzir ao pé da letra, vai estar escrito assim: eles estão acostumados acordando cedo todo dia. Então, assim, tem algumas coisas no inglês que não dá pra gente pensar em traduzir para o português pura e simplesmente. A gente tem que fazer a tradução entendendo a frase. E a gente também tem que entender que a forma de usar, quando eu quero falar que eu já estou acostumado, vai ser no gerúndio, tá bom? Então, agora a negativa, olha só, como a gente está usando agora o verbo to be, eu não tenho que usar auxiliar do verbo. Eu vou usar direto o sujeito, o be
conjugado, o not, aí sim o used to, mas o verbo no gerúndio. Então, aqui no exemplo, they are not, ou eu poderia usar they aren't, abreviado, não tem problema. They aren't used to wake up early every day. Não esquecer, waking up, né, no gerúndio. Então, assim que é feita a construção dessa frase. Eles não estão acostumados a acordar cedo todos os dias. E na interrogativa, mesma situação com o verbo to be, eu vou pegar o verbo to be conjugado e passar lá para frente do sujeito. Be, mais sujeito, mais o used to, mais o verbo no gerúndio. Então, inclusive aqui, gente, observe que eu não vou tirar o ed, porque eu não tô com essa parte aqui inicial no passado. Então, vai ficar, are they used to waking up early every day? Eles estão acostumados a acordar cedo todos os dias? Vamos ver algum... Ah, não, eu achei que tinha alguns exemplos, mas não tem. Então, primeiro eu vou passar para o substantivo, depois a gente vai para as perguntinhas, tá? Então, olha só, na verdade a construção é exatamente a mesma. Eu vou usar o be, que eu vou ter que conjugar, tem o used com ed, to, mais um substantivo. Agora a gente não vai estar trabalhando com verbos, tá? Então, eu dei um exemplo aqui na afirmativa, ó. She is used to cold in Canada. Ela está acostumada ao frio no Canadá. Então, aqui, o frio é um adjetivo substantivado, né? Ele virou um substantivo porque a gente tem um artigo aqui na frente, que no caso é o de. Então, essa é a forma que a gente usa o be used to mais o substantivo. Eu vou ser sincera com vocês que usa bem menos dessa forma do que usa com o verbo, tá? Porque aqui mesmo a gente poderia ter colocado um verbo ao invés do substantivo. Mas se aparecer assim, é mais para vocês saberem como que pode ser feito também a frase, tá bom? Bom, aí na negativa é a mesma coisa, então, com o verbo to be e o not, então sujeito, mas verbo to be com not. O use, tá errado aqui, used. Aqui tem o de, gente. Used to. Used to, mais o substantivo. Aqui no exemplo tá certo, ó. She is not used to the cold in Canada. Então, ela não está acostumada ao frio do Canadá, ok? Eu vou mandar esse material para vocês, esse PDF, eu vou transformar essa apresentação em PDF e vou mandar, porque eu acho que é um assunto bem importante de vocês terem e consultar. Eu dou uma corrigida nesses errinhos, tá? Bom, vamos ver aqui na negativa também, então, pego o verbo to be e coloco lá na frente, né? Então, o verbo to be, mais o sujeito, mais o used to, mais o substantivo. Is she used to the cold in Canada? Ela está acostumada ao frio do Canadá? Bom, agora, então, eu vou mandar algumas perguntas aqui, que eu quero que vocês respondam. E tem tanto pergunta usando o be used to no gerúndio e também tem no substantivo, tá? Então, no gerúndio, vocês vão me responder. Are you used to studying at home? Você está acostumada ou acostumado a estudar em casa? Então, eu pensei um pouquinho nessa situação que a gente está passando, né? E para vocês me responderem como é que estão aí com essas perguntas, tá? A próxima, ó. Are you used to walking with your dog? Você está acostumado a andar com o seu cachorro? Passear com o seu cachorro? Are you used to drink tea? Are you used to drink tea? Você está acostumado a beber chá? Are you used to being very punctual? Are you used to being very punctual? Eu coloquei esse been aqui porque isso daqui nada mais é do que o verbo to be. Como ele está no gerúndio, ele vai ficar being, tá?
Então, é só para vocês se lembrarem que se eu tiver que falar com ser ou estar nessa situação, eu vou ter o verbo to be aqui conjugado de acordo com o substantivo. Aí eu vou ter o used to e eu vou ter o verbo no ing. O verbo no ing, o be, fica been, ok? Deu para entender, gente? Bom, agora eu vou umas perguntinhas usando o be used mais o substantivo. Are you used to your mother at home? Você está acostumado com a sua mãe em casa? Are you used to the pencil or the pen? Are you used to the pencil or the pen? Você está acostumado com lápis ou com a caneta? Então, como eu falei, a gente usa pouco um substantivo, mas eu quis colocar algumas perguntinhas para vocês poderem me responder, tá bom? Agora é o último caso, tá? Dessa aula de hoje. A gente vai estar usando o be getting e used to, tá? E, de novo, a gente pode usar ou com gerúndio ou com substantivo. E substantivo é mais raro, tá? Então, dessa vez eu tô só fazendo um tipo, tá? Porque já deu para entender o que é o substantivo, né? Agora, quando a gente tem o be getting used to, quer dizer que você está se acostumando, você está nesse processo, tá? Então, vamos lembrar, ó, o primeiro, a gente viu que era uma coisa que eu estava acostumada a fazer e não faz mais. O segundo é uma coisa que você está acostumado, já resolveu esse problema. Agora, o be getting used, eu estou me acostumando a fazer, né? Então, como que vai ser a formação dessa frase, né? Eu vou ter o sujeito, mais o be de novo. Esse be vai ser conjugado, né? Então, ó, esse be aqui, ó, ele virou am aqui, então é o be conjugado. Getting used to, mais ou o verbo no gerúndio ou um substantivo, tá? I'm getting used to staying at home. Bom, eu traduzi aqui, olha só, eu estou pegando costume em ficar em casa, que seria, eu traduzi isso aqui ao pé da letra, gente, tá? Porque o get pode ser pegar, né? Que foi mais para vocês conseguirem entender essa frase no inglês. Mas a gente traduz mesmo, eu estou me acostumando em ficar em casa, né? E eu coloquei, eu estou pegando costume em ficar em casa. Mas deu para entender, né? Eu estou me acostumando em ficar em casa. Na negativa, de novo, eu vou só colocar o not. I am not getting used to staying at home. Eu não estou me acostumando a ficar em casa. E na interrogativa, eu vou pegar o verbo to be e vou colocar lá no começo. Am I getting used to staying at home? Am I getting used to staying at home? Eu estou me acostumando a ficar em casa? Mais umas perguntinhas agora para vocês. Também vocês me respondam oralmente, tá? Are you getting used to stay at home? Agora eu tô perguntando para vocês. Vocês estão se acostumando a ficar em casa? Are you getting used to studying at home? Vocês estão se acostumando a estudar em casa? Are you getting used to missing your friends? Vocês estão se acostumando com a saudade dos seus amigos? What else are you getting used to do? O que mais vocês estão se acostumando a fazer? Bom, gente, a aula era essa, tá? Esse é um assunto bem importante quando a gente estiver conversando mais, tá? Então, por isso que eu quero que vocês me respondam isso oralmente. Por exemplo, essa última pergunta que eu acabei de fazer, né? O que vocês estão se acostumando a fazer? What else are you getting used to doing? É algo que vocês podem fazer um parágrafo, pelo menos, né? Por mais que seja oral, vocês podem me contar várias coisas. Ah, eu estou me acostumando a fazer um bolo, porque agora que eu tenho que ficar em casa, eu não tenho nada para fazer, né? Então, tudo isso eu quero que vocês montem e falem comigo em inglês, tá? E
É isso, gente. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim antes de me responder, mas não deixem de me responder, ok? Bye, bye. See you!